O que fazer com as puts ITM do Banco do Brasil? Então fique nesse vídeo que você vai entender como que você pode sair desse tipo de operação de forma tranquila. Bom, primeira coisa, né, deixa eu diminuir aqui a minha tela. Vamos falar um pouco do Banco do Brasil, né? Uma visão espacial do Banco do Brasil. Então, o que acontece, né? O Banco do Brasil sempre foi muito queridinho, né, dos holders, né, de ir comprando, acumulando ação para você receber dividendos, porque ele sempre pagou um dividend yield nos últimos anos bem acima da média, né, do setor financeiro e tudo mais, né? Então, se você pegar aqui a visão espacial, né, lembrando que a gente não olha topos e fundos aqui no gráfico, mas se você pegar uma visão espacial, você vai ver que, cara, desde sempre, né, desde a pandemia, né, cadê a pandemia aqui, ó? 2020, né? Então aqui desde a pandemia, vamos pintar a tela. Então aqui foi a pandemia, né? Foi a pandemia e desde então, né? Banco do Brasil praticamente só sobe. Claro, a instituição cresceu, vem dando mais lucro e por aí vai, né? E agora, o que que muita gente ficou enroscada? Pô, dado que Banco do Brasil, uma empresa boa, uma empresa sólida, vão continuar sendo holder, vão continuar acumulando ações para receber mais dividendo, né? De repente, Banco do Brasil sai daqui, ó, de uma região de topo, né? Primeiro que já era topo aqui, tem que ficar atento a isso, né? Mas se você olhar o histórico, onde que é o topo? A gente nunca vai saber, né? Se alguém soubesse, não teria ficado enrascado aí nas puts, né? Puts. ITM. Na verdade, isso daqui tá, serve para qualquer ativo, tá bom? O manejo, a gente vai falar sobre manejo, tá? E aqui a gente vai diferenciar manejo de estratégia de comprar ação mais barato. Manejo, tá? Isso daqui é manejo. É, por exemplo, assim, cara, não quero mais essa operação, caiu tanto aqui que eu não quero mais, né? Tô cansado, tô estressado, tô ansioso, isso está tirando meu sono. Então, a gente vai para manejo. Agora, se você tem uma concepção, né, uma mentalidade que não, putz, isso daqui é uma oportunidade de compra, porque ela está mais barata, aí não é manejo. Aí você tem que vir aqui, ó, entra no canal do YouTube, né? Entra aqui no canal do YouTube, se você pegar aqui, ó, tem uma série de vídeos ali, que é esse daqui, ó, desconto escondido na bolsa. É como que você compra as ações mais baratas. São 5 vídeos. Se você pegar aqui o primeiro Então, vídeo, né? Faz final da. Deixa eu ver aqui, ó. ok. Aqui, ó. Eu dou toda uma estratégia passo a passo de como que você faz para comprar, tá até aqui embaixo, ó. É, conceito para comprar os ativos mais baratos entre 20 e 30% mais barato. Então tem um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, 8 passos aqui para você, cara, o ativo está caindo, o ativo está caindo. Que momento que eu entro? Se eu entrei, ele nem estava caindo, depois ele começa a cair, meu patrimônio começa a derreter, mas eu ainda quero comprar mais barato, você tem esses 8 passos aqui para você comprar o ativo mais barato. Então, se você, numa queda no ativo, se você enxerga oportunidade de compra, né, baseado na sua análise, você assiste essa série de vídeo aqui. O que eu vou mostrar é o seguinte: não quero mais. Não quero mais, cara. Fiz uma operação, meu patrimônio está sangrando, minha dívida só aumenta. Eu não sei se Banco do Brasil aqui, por exemplo, vai continuar caindo, e eu vou dar um contexto aqui que ele pode continuar caindo, tá? Já caiu 20% aqui. Pô, tem um suporte aqui, Vinícius. Depois desse suporte, realmente, aí o negócio começa a ficar complicado, né? Aí depois você só vai ter aqui, ó. Assim, eu tô falando de grandes suportes, tá? Não tô nem analisando muito. Você vai ter nos R$ 20. Eu acredito que ele chega nos 23 aqui de forma tranquila, tá? Agora, vamos pegar aqui quem se amarrou em puts aqui, porque estava ainda enxergando que o Banco do Brasil era uma boa operação, tá? Vamos pegar aqui mais ou menos nessa região aqui, ó, tá? Na região aqui dos R$ 28. A gente vai trabalhar aqui para fazer esse manejo dessa put, tá? Então guarda essa informação, mas antes disso, eu vou dar um contexto bem rápido. Por que que aconteceu isso com o Banco do Brasil? Tá bom? Deixa eu abrir um Excel novo aqui, ó. Então, o que que acontece, né? E isso, os analistas já deveriam ter alertado, né? As casas de análise, as corretoras, seja lá quem for, já deveria ter alertado as pessoas que estão ali no ecossistema delas, tá? Porque isso não é novidade. Já falando o que que aconteceu, foi uma alteração de regra contábil, tá? Só que essa alteração de regra contábil não é de agora. Ela já vem sem, já, cara, isso daqui já faz acho que uns
mais de 5 anos que já vem acontecendo até chegar nos momentos de implantação, e também o momento de implantação não foi da noite para o dia. Os bancos já vinham divulgando isso nos seus informativos, tá? Agora, realmente, no caso do Banco do Brasil, ele incorporou no balanço dele. Então, o que que é? Como que você faz a contabilização do resultado contábil de uma instituição financeira? Até então, a gente fazia no que a gente chama de Bacen Gap. O que que é? É uma regra contábil, tá? Não vou entrar aqui em tantos detalhes, né? Não é esse tanto o objetivo, é mais para você saber o que aconteceu. É uma regra contábil que você apura ali baseado nas regras aqui do Bacen. Porém, internacionalmente falando, existe a regra contábil que é o IFRS, tá bom? E o que que aconteceu? O Banco Central, alguns anos atrás, soltou uma resolução que o Bacen Gap ia, digamos, se aproximar do IFRS. E nessa aproximação existe uma grande diferença de como você reconhece uma das principais linhas do balanço de uma instituição financeira, que é a tão famosa PDD, provisão para devedores duvidosos, tá? Até então, no Bacen Gap, ela era o que a gente chama de conceito de perda esperada, tá? Então, o Banco Central aqui no Brasil tem uma resolução que mostra lá a perda esperada, né? E aí é basicamente partindo do que a gente chama de ratings, né? Ou seja, você vai lá, toma uma dívida contra o banco vai analisar seu crédito e ele vai falar, cara, você é um bom pagador, então o seu rate é A, o seu rate é B, as letrinhas que a gente fala, né? O seu rate é D, o seu rate é E, o seu rate é F, G e até chegar no H, tá? Então, esses rates aqui, eles são baseados em faixas de atraso. Se você toma uma dívida e não paga, né, ele vai ter umas faixas de atraso aqui por períodos, tá? Aqui eu lembro que é 360 dias, que é um ano, tal, que isso daqui já vai para default no balanço de um banco, tá bom? Mas quanto mais você atrasa, né, o pagamento de uma dívida que você toma numa instituição financeira, o banco tem que ir provisionando mais dinheiro para pensando que você vai defaultar, que você não vai pagar. Então, por exemplo, se você está no rente B, vou chutar que não são esses números, tá? Quem tiver interesse pode ir lá pegar a resolução. Ah, ele tem que fazer uma provisão de 10%, aqui ele tem que fazer uma provisão de 20%, aqui de 30%, e ele vai indo. Entendeu por quê? Porque o cliente está atrasando o pagamento, ele tem que fazer uma provisão para caso o cliente realmente não pague, ele tenha isso não impacte diretamente no balanço dele de uma vez, vai impactando aos poucos, tá? Então esse é o conceito de perda esperada. Já no IFRS, a gente tem um outro conceito de perda, né, de PDD, que é a perda incorrida, tá? Se você for partir pelo nome, você já consegue entender uma diferença, tá? Aqui você espera a perda acontecer, ou seja, você espera o cliente atrasar para você fazer uma provisão maior. A perda incorrida, ela incorre, ou seja, você não espera necessariamente o cliente atrasar para você fazer uma provisão maior. Tá? Então, esse aqui já é um conceito bem interessante. A perda incorrida, ela tem três estágios. Não vem aqui ao caso também explicar esses três estágios, mas basicamente, se você faz uma análise, né, a instituição financeira faz uma análise que ela deu um crédito e ela já acredita que aquele cliente já atrasou a primeira parcela, por exemplo, e não tem condições de arcar, ela pode simplesmente pegar aqui, num período de atraso, e já aumentar a provisão muito mais, entendeu? A provisão, ela aumenta de forma muito mais rápida, tá? Então, esse aqui é o conceito básico, resumo da ópera. Teve uma junção do reconhecimento contábil da PDD, da provisão para devedores duvidosos, entre o conceito contábil Bacen Gap para o IFRS, e é isso que impactou no balanço do Banco do Brasil, tá? É, Deixa eu ver aqui. Então, deixa aqui por enquanto, né? Então, só para vocês entenderem, né, quando a gente fala de demonstrativo de resultado, né, seja uma instituição financeira, o que for, você vai ter lá a linha de receita, né, das operações de crédito. Então, basicamente, quando você olhar lá o balanço do banco, né, for analisar, fazer uma análise fundamentalista, é isso que você vai encontrar. E aí você vai encontrar aqui uma linha de despesas de captação, tá? Que é o que o banco toma de dinheiro. Beleza. Receita menos despesa, você chega na margem bruta, tá? No caso específico do Banco do Brasil, ele tem uma receita de operação de crédito alta, tá? Ele tem uma despesa de captação muito baixa, tá? Por quê? Por causa dos depósitos
à vista, tá? Ou seja, ele toma dinheiro muito barato no mercado por causa das agências, as pessoas deixam o dinheiro lá parado na conta e tudo mais. Então, a margem bruta dele é muito positiva, tá? Positiva. Tá? Isso porque ele é um banco grande, um banco do governo, um banco que tem, é um banco que a gente fala do segmento S1, né? Que os depósitos à vista são muito relevantes ali. O que que vem depois da margem bruta? Vem uma linha muito importante no demonstrativo de resultado, que são as perdas. Aqui dentro você tem várias linhas, tá? Mas a principal delas, que é negativa, é a PDD, tá? É a PDD. Depois aqui você vai ter recuperação de crédito, você vai ter algumas outras linhas aqui, tá? E aqui você chega na margem líquida. Essas duas linhas aqui, margem bruta e margem líquida, são as linhas que todos os analistas eles olham muito, tá bom? Justamente por causa da sua despesa de captação e por causa da sua PDD, tá? Agora, na prática, o que que aconteceu com o Banco do Brasil, né? Ele tem muito crédito agrícola, né? Crédito agri, agrícola, né? Que está relacionado com commodities. Cara, o mundo está passando aí por várias questões aí de tarifas e tudo mais, várias incertezas, né? Por mais que o Brasil seja um país, né, ainda que não exporta tecnologia, a gente exporta commodity, né, soja, etanol, próprio petróleo bruto a gente exporta. Então, ok, você vai falar assim, ah, mas não está em crise, né, esse mercado, mas esse mercado é muito sensível, né, e é um mercado que as empresas de commodity, né, elas trabalham muito alavancadas no sentido de tomar dívida né, para financiar os seus passivos de curto prazo, os passivos de médio prazo, sempre postergando essas dívidas para o mais longo possível. Então, o que que aconteceu? Na hora que o Banco do Brasil pegou todas essas dívidas, que o que mais impactou, tá? Pegou todas essas dívidas que ele tem de crédito agrícola e migrou disso daqui para isso daqui, para isso daqui, essa linha aqui de PDD saltou. Por quê? Porque ele viu, cara, que se ele for esperar, né, você caminhar em cada letrinha aqui para você provisionar mais, você vai levar um tempo, pode levar até um ano. Só que quando ele olhou que o crédito que ele deu não era tão bom assim quanto ele imaginou, isso aconteceria aqui no Bacen Gap também, tá? Isso aconteceria aqui, mas demoraria mais tempo e ele poderia absorver, já dando créditos melhores e ao longo do tempo, essa caixinha aqui no balanço poderia ir melhorando conforme ele fosse dando créditos melhores. Só que quando ele migra daqui para cá, né, que ele realmente ele tem que ter um colchão de provisão muito maior do que ele tinha, né, essa linha aqui vai ficar muito mais negativa, de forma que a margem líquida vai estreitar. A margem líquida estreitando, até você chegar aqui na parte do LAIR, né, que é o lucro antes dos impostos, e depois chegar no lucro líquido, que é o que o Banco do Brasil, que é o que os bancos pagam dividendos, né? É em cima dessa linha aqui, ó, de lucro líquido, que ele vai pagar o seu payout, que a gente chama, né? Isso daqui acabou sendo espremido, de forma que isso daqui ficou bem menor. De forma que a expectativa de lucros futuros e de pagamento de dividendos caiu abruptamente assim da noite para o dia, dado todo esse contexto. Ok? Não vou me aprofundar mais para a gente também não discutir, mas isso daqui tem muita história. Mas basicamente foi isso, tá? O que aconteceu com o Banco do Brasil. É, Como o Banco do Brasil ainda tem muito crédito agrícola, que ainda pode ser reconhecido uma provisão maior do que foi reconhecida neste primeiro trimestre, está todo mundo com receio que ele ainda continue caindo o valor do ativo por mais algum tempo, tá? Por quê? Porque esses créditos que ele deu, né, a gente não consegue ver exatamente no balanço, mas ele está passando por esses estágios do IFRS. Imagina se a maioria que está no estágio 1, no estágio 2, imagina quando chegar no estágio 3, você vai ter mais um colchão de provisão, vai espremer mais a margem líquida, por consequência, o lucro líquido vai ficar menor e ele vai pagar menos dividendo para os acionistas, tá? Então, foi esse o contexto que fez com que a ação do Banco do Brasil caísse de forma muito rápida, né, abrupta da noite para o dia, e a expectativa futura também não é uma das melhores, tá? Dado esse contexto, dado esse contexto, vamos partir para o seguinte: manejo de quem vendeu put
acreditando que o Banco do Brasil ainda ia continuar subindo, fez venda de put nessa região aqui do 28 e agora ela está aqui no 24. O que que acontece? Como que eu saio dessa posição caso eu não queira executar aqueles 8 passos que está no conteúdo gratuito lá no nosso canal do YouTube, na série dos 5 vídeos, caso eu queira executar, eu queira trocar essa minha dívida, eu quero trocar o risco, eu quero estancar o que está sangrando, tá bom? Então, o que que a gente vai fazer? Vamos manejar essa put. Então, primeira coisa aqui, ó. Então, vamos fazer aqui um desenho, né? De novo, essa aula aqui é um pouco mais técnica, tá? Talvez tenha que assistir, vai ficar uma aula talvez um pouco mais longa, vou tentar fazer o mais breve possível. E os detalhes, aí pode me chamar, que quem tiver uma situação dessa que serve para qualquer outro tipo de ativo, a gente pode conversar, tá? Eu converso isso muito dentro das mentorias e tudo mais com o grupo de investidores que eu acompanho, tá? Se não estiver entendendo, chama também, para tirar as dúvidas. Eu vou no passo a passo aqui. Se ficar muito difícil, assiste o vídeo uma, duas, três vezes, vai pausando, vai tentando entender, tá? Mas vamos lá. Então, o que que acontece? Quem tem lá uma put, que a gente chama de put ITM, né? Lá, por exemplo, lá no Strike 28, que é mais ou menos aquela região que eu comentei ali no gráfico, né? Vamos pegar aqui o Strike 28, né? Vamos pegar uma quantidade, eu vou aumentar aqui, tá? Vamos pegar uma quantidade que dê para a gente ver em termos financeiros o quanto que isso é impactante no patrimônio do indivíduo, tá? Deixa eu ver aqui se tá bom aqui esse tamanho, né? Então vamos pegar aqui, sei lá, vamos pegar aqui 5 quilos, tá bom? A gente, quando está fazendo isso daqui, a gente tem que sempre pensar na nossa exposição. Quanto que a gente tem de exposição, que a gente chama de notional. A exposição nada mais é do que a quantidade vezes o strike. Então, cara, se você vendeu put, né? Se você vendeu put no contrato de R$ 28 nessa quantidade, você tem que ter lá na Selic, lá na renda fixa, R$ 140 mil para assumir esse ativo aqui na data de vencimento do contrato da sua opção, tá bom? Vamos ver se tem na tela aqui esse contrato de Banco do Brasil a R$ 28. Vamos ver quanto que ele está valendo agora, né? Vamos ver aqui. Ó, 3,80, vai ser 28,04, 3,80. Então aqui 28,04, né? Então aqui o último preço é 3,80, tá? Esse é o último preço, mas quanto que é o intrínseco, né? Ou seja, quanto que isso aqui vale, é o valor justo, né? Vai ser o quê? Banco do Brasil agora tá quanto? 24,13, tá? Então o valor justo disso daqui é essa diferença, tá? Se o vencimento fosse hoje, esse preço aqui, esse último preço, não seria 3,80, seria 3,91, tá? Legal, Vinícius. O Notional, a minha exposição, né, Notional ou exposição, é isso daqui, 140 mil. Mas hoje o seu patrimônio está sangrando nessa diferença aqui, ó, que é o 3,80 vezes a quantidade, tá? Então, R$ 19 mil. Essa é sua dívida, digamos assim, atual, tá? Só que você já sabe que se você não fizer nada e o tempo simplesmente passar, a sua dívida no vencimento, ela vai ser quanto? Ela já vai aumentar. Ela vai ser 3,91, que é o valor intrínseco, vezes a quantidade, tá? Então, sua dívida já vai aumentar 500 e tantos reais. E se o ativo continuar caindo, sua dívida não vai parar de aumentar. Até que você decida comprar o ativo, né, de R$ 28, só que o seu patrimônio vai sair de 140 mil para R$ 120 mil, tá bom? Então, essa é a situação atual, tá? Essa é a situação atual de quem vendeu put ali, tá? Beleza, como que a gente faz o manejo disso daqui? Primeira coisa, para fazer manejo disso daqui, você tem vários tipos de manejo, tá? Vários. Então aqui, manejos. Você tem acho que é assim que escreve, Broken Wings, tá? Depois se for traduzindo é bem assim, tá? Mas ok, dá para entender. Você tem trava de alta, né? De call. Você tem o próprio booster de call. E você tem o strangle ITM, tá? Essas são as mais conhecidas.
Aí, pô, Vinícius, mas qual delas que eu vou fazer? É claro que aí tá dentro lá do nosso conteúdo, onde eu explico cada uma delas. Mas hoje eu vou falar especificamente do Strangle, tá? Vou falar do Strangle aqui, tá? Vou falar aqui do Strangle, tá bom? Por quê? Porque eu acredito que ele é o que mais se encaixa para esse momento aqui, nesse tipo de operação aqui do Banco do Brasil, tá? O Strangle ITM, para quem está no treinamento também, eu tenho tem todo lá um módulo sobre venda coberta dupla. A venda coberta dupla, ela parte, né, de um Strangle ITM. Então, quem já assistiu todo esse módulo, isso daqui vai ser bem tranquilo, tá? Vai ser bem tranquilo. Então, da mesma forma que a gente trabalha dentro da venda coberta dupla, o Strangle ITM, a gente vai trabalhar aqui. A gente vai trabalhar simplesmente aqui, tá? E para fazer o Strangle ITM, o que que é? Você vende, né, put ITM e vende call ITM, tá? E vende call ITM. Esse é o Strangle ITM. A put ITM a gente já tem. É a nossa situação atual aqui. A gente então precisa vender uma call ITM. Só que até antes de pensar em vender uma call ITM, vamos pensar no conceito aqui de hedge, tá? De hedge. E no caso aqui, vamos entrar no conceito de hedge dual, que é dualidade. Dualidade. O que que eu estou querendo dizer com isso? Quando você tem uma put TM, você não vai lá e vende. Se você não quer mais a posição, você não vai vender mais put agora. Então, por exemplo, está lá no 28, 2804, você vendeu put. Essa put ficou ITM. Agora ele está no 2413, né? Aí o que que você faz? Ah, essa aqui está no ATM. Agora eu vou vender mais put aqui, de forma que meu strike média, né? Meu strike médio vai ficar no 26, tá? Nessa situação, não é isso que você tem que fazer, tá? Por quê? Porque você não quer mais essa dívida, o Banco do Brasil pode continuar caindo, isso daqui é se você não quiser, tá? Se você quiser assumir o ativo, aí tudo bem, você faz o que você quiser da sua vida, tá? Então, beleza. Como que a gente pensa no conceito de hedge de dualidade? Se você está vendido numa put, como que você faz uma posição dual, que a gente fala, né? Uma posição oposta? Você não vai vender, acabei de falar que você não continua vendendo put. Você tem que vender, né? Vende call. Agora você tem o seguinte ponto: qual call vender? Você pode vender uma call OTM, uma call ATM, né? ATM é que eu já falei, né, que vai ser uma call ITM. Mas você tem esses tipos de call aqui para vender. Quando você vende uma call, vai entrar caixa, independente aqui qual for. Com qual objetivo? Recomprar, né? Recomprar parte da put ITM, tá? Esse é o nosso objetivo aqui com essa operação do Strangle, tá? Agora aqui, para quem já entende um pouquinho de opções, vai ver que se você está vendendo uma call OTM, o OTM aqui que eu falo é acima do strike, né? Então, acima dos 24,13. Vamos ver aqui, ó. Vamos ver aqui uma call acima dos 24,13. Ó, então ela está aqui, né? OTM seria aqui no 25,79. Quanto que ela vai pagar? 0,17 centavos. No ATM, seria no próprio preço, 0,65 centavos. E no ITM, seria aqui a partir do 22,42, 1,97. 22,42, tá? Deixa eu só ver aqui quanto que seria o justo dessa. 1,71, beleza. Tá? 22,47. Então, aonde que entra mais caixa para você aqui? Entra aqui, tá? Aqui entra 3, aqui entra 2, aqui entra 1 de caixa, tá? Ou seja, qual que é a conclusão? Se eu vender aqui no ITM, vai entrar mais caixa, eu consigo recomprar uma quantidade maior de puts ITM, tá? Ah, Vinícius, mas eu estou vendendo ITM, eu vou sair de uma parte do risco de uma put ITM para entrar no risco de uma call ITM. Ok, seu racional está correto, mas você vai ver quando a gente transfere essa dívida aqui, ó, para dentro do Strangle, você vai ver que enquanto ela estiver no banquinho, né, no banquinho do Strangle, a sua dívida ela está travada praticamente, tá? E é isso que a gente vai ver aqui agora. Então vamos lá. Vamos fazer aqui, ó, quantidade
de calls ITM que eu vou comprar, tá? Que eu vou comprar. E aqui embaixo eu já vou desenhar o seguinte aqui. Eu já vou fazer um quadrinho que a gente vai ficar brincando nos cenários, tá? De novo, o vídeo vai ficar longo, tá, cara? Você decide se você quer perder para o mercado ou em qualquer situação bater no mercado. É isso aqui que eu estou mostrando para vocês. Então, se vocês querem vídeo curto, realmente tem que ir para outro canal, tá? Então vamos lá aqui, né? Vamos desenhar aqui, ó. Vamos desenhar um quadrinho. Tanto é que eu estou fazendo tudo, né? Estou fazendo tudo na munheca aqui. Porque é bom, né? Quanto mais você ensina, você vai fazendo, você vai refrescando a cabeça e vai entendendo mais. Então vamos lá, vamos fazer aqui, ó. Call, ITM, né? Eu tô até com um rascunho aqui, ó. Porque eu quero mostrar para vocês na prática aqui, né? A continha realmente aqui para vocês verem que essa operação para o cenário talvez pode valer a pena, tá? Então vamos lá. Vamos deixar aqui só para a gente depois aqui simular alguns preços, né? Ela está no 24, vamos deixar aqui um preço 25. A primeira coisa que a gente tem que fazer aqui é saber, cara, quantas calls ITM eu tenho que vender, né? De forma que eu consiga equilibrar um strangle. Um strangle, eu vou ter as quantidades iguais ou muito próximas ali, na call quanto na put, tá? Tanto na call quanto na put. Então, hoje, quanto que eu tenho aqui de put, né? Eu tenho essa quantidade aqui, 5.000, tá? Então, vamos tentar diminuir a nossa exposição de forma que a gente trave a nossa dívida. Claro que no primeiro momento, como você vai estar exposto tanto na call vendida quanto na put vendida, essa exposição de 140.000 ela pode aumentar um pouquinho, mas ela vai ficar travada, tá? E essa dívida aqui, que é o quanto seu patrimônio encolheu naquele momento, ele vai travar, tá bom? Então vamos tentar fazer aqui, né? A gente vai ter que dar um atingir meta aqui para chegar no equilíbrio. Hoje você tem aqui 5.000, tá? E aqui você não tem nada. Então a gente vai ter que ver quantas que a gente vende aqui de call, para de forma que a gente diminua aqui, sei lá, para 3.000 quantidades, por exemplo, né? E a gente tenha 3.000 aqui, deu uma equilibrada, tá? Então vamos lá. Se a gente vender, vou chutar aqui por enquanto, tá? Vamos vender aqui 2.000 quantidades, deixa eu deixar essa linha amarela aqui. Vamos vender 2.000 quantidades da call ITM. Se eu vender 2.000, né? Ao preço de 1,97, quanto que vai me entrar de caixa? Vai me entrar 3.900 e alguma coisa aqui. Vamos colocar 2.500, vai metade para a gente partir aqui. Vai entrar 4.000, tá? Se sua dívida hoje é de 19.000, quantas puts ITM você consegue comprar? Você divide pelo preço final. Você vai comprar, ó, 1.300, tá? Você consegue recomprar 1.300. Então aqui, ó, você estaria com 2.500 calls, tá? E agora, você de 5.000, você estaria com 5.000 menos 1.300, tá? Não deu um equilíbrio aqui ainda, né? Não deu aqui um equilíbrio. Vamos ver quanto que equilibraria aqui. Deixa eu ver se compraria 3.000, ó. Se eu vender 3.000 calls, eu já consigo recomprar 1.500 quantidades de puts e TM. Quase equilibrou. Dá para a gente comprar um pouquinho mais aqui, ó. Ó, 3.200, ó, 3.300, tá? Se você comprar 3.300 calls do 22,42, vai entrar 1,97 por unidade, vai entrar 6.500 de caixa, você consegue recomprar 1.700 quantidades, tá? Equilibramos a quantidade. Esse é o primeiro passo, tá? Por que equilibrar a quantidade? Porque é o strangle, vendido aqui, tá? Ou seja, se eu vendi 3.300 calls no strike do 22, essa é a minha exposição aqui, ó, 73.000. Porque toda vez que você está vendido, você tem uma obrigação. Na put ITM, você tem a obrigação de comprar o ativo. Na call ITM, você tem a obrigação de vender o ativo. Então, a gente vai ter a obrigação dos dois lados aqui, tá bom? E aqui, a gente está com 3.289 quantidades no strike de 28. Então, essa é a nossa exposição em notional, tá? Ela aumentou um pouquinho, ó, tá vendo? Isso que eu falei para vocês, ela aumentou um pouquinho a nossa exposição em notional, tá? Em notional. Mas a gente vai ver agora a questão da dívida, e vocês vão ver que essa dívida aqui vai ficar travada, independente para onde o preço da ação for aqui agora, tá? Então vamos lá, vamos por partes. Espero que aqui tudo ok, tá? Se a gente for olhar só o nosso problema da put,
A nossa exposição, ela já diminuiu, tá? Ela já diminuiu 65%, tá? Ela já diminuiu aqui, se a gente olhar só essa situação, mas por enquanto a gente tem que olhar os dois lados aqui, tá? Vamos ver aqui. Vamos ver aqui, então, a put. A put, a gente está aqui no 28, né? E a call, a gente estaria aqui no 22. Tá, aqui no 22. Blá, 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 blá. Beleza, né? Beleza aqui. Então vamos lá. Hoje, né? Vou ter que deixar isso aqui um pouquinho mais para baixo para desenhar aqui. Deixa eu ver aqui no meu rascunho como que eu fiz aqui para ficar bom para explicar para vocês. Vamos colocar aqui, ó, né? Então hoje, se o preço, hoje o preço está quanto? 24. Vamos deixar ele aqui no 24, tá? Então vamos basear aqui nos valores intrínsecos que a gente vai trabalhar, que é sempre nos vencimentos aqui, tá? Então hoje, se fosse o vencimento aqui, né? Quanto que estaria valendo essa call e essa put ITM, tá? Pô, se eu estou vendido no 22 e ela subiu aqui para o 24, né? Essa call ITM vai estar valendo 1,58. Veja que hoje ela está valendo 1,97. E a put vai estar valendo 4,04. Hoje ela está valendo 3,08. Então, qual que é o valor da minha dívida? A sua dívida, né? Vou colocar o financeiro aqui, tá? Vai ser 1,58 vezes a quantidade de 3.300. E aqui, o valor da sua dívida da sua put. Tá? Então, você deve 5.000 na call e deve 13.000 na put. Se somar, qual que é o valor da sua dívida? 18.000. Ah, quanto que era a sua dívida lá? 19. Tá? Então, ela já caiu, mas calma, né? Vamos desenhar todos os cenários aqui, tá? Vamos desenhar todos os cenários e vamos ver se a conta aqui faz sentido ou não, tá bom? Primeira coisa, vamos olhar aqui a nossa exposição original, tá? Vamos pegar aqui, deixa eu ver se eu fiz as contas aqui, tá aqui, né? Tá aqui, tá aqui, tá aqui, beleza. Então, se eu mudar ali, né? Deixa eu ver aqui, tá bom. Vamos basear aqui no intrínseco, tá? Se a ação for para R$ 20, o que vai acontecer aqui com sua dívida? Ela vai aumentar para 40.000, tá? Se a ação continuar caindo. Se ela for para 18, vai para 50.000, sua dívida, tá bom? Deu para entender aqui? Então, na sua exposição original, se a ação continuar caindo, se você não fizer nada, se a ação continuar caindo, né? Hoje ela está 24,10, né? Sua dívida é de 19.000 e você já sabe que no vencimento ela vai para 19.700. Se ela continuar caindo, essa sua dívida só vai aumentar, tá? Agora vamos aqui para essa situação aqui, ó. Esse nosso desenho aqui, tá? Nosso desenho de manejo. Quando a gente faz esse manejo do Strangle, tá? É como se a gente está vendendo essa dívida. A gente já tem uma dívida. Agora a gente pega essa dívida e vende essa dívida para o mercado. Como que você vende essa dívida para o mercado? Comprando call, tá? Então a gente compra call, a gente está vendendo a dívida para o mercado. Então vamos lá. Deixa eu ver se eu fiz a conta aqui. Tá, então o primeiro cenário a gente falou assim, se ela for para 20, né? Se ela for para 20, o que vai acontecer? Aqui eu deixei negativo, tá? Mas aqui daria. O que acontece aqui, né? Sua dívida não. Né? Primeiro vamos testar aqui, ó. Até o 22, aqui é o Strangle, tá? Vamos só testar aqui um cenário antes, só para vocês entenderem. Tá? Aqui é um cenário antes, tá? Esse daqui é o Strangle. Então, esse Strangle aqui, ele tem um delta de quanto? De R$ 5,62. Então, enquanto a ação estiver no 5,62, essa sua dívida não tem que mudar, tá? Não deve mudar. Vamos ver se isso é de praxe. Então, ó, 22,42. Quanto que é a sua dívida? 18.000. Ela já caiu, tá vendo? Ela vai ser 19.700 e ela vai continuar aumentando se o ativo cair. Se você faz o Strangle, a sua dívida já diminuiu aqui uma querela, né? E agora eu falei que ela vai, vamos ver como que ela se comporta dentro do Strangle.
E ela ficou, coloquei aqui 22, né? A sua call vai virar pó, certo? E a sua put vai continuar sangrando, mas sua dívida não mudou. Se ela for para, vamos fazer um intermediário aqui, 25. Quanto que é a sua dívida? Mudou? Não mudou. Vamos supor que ela vai para 26, né? A sua call começa a engordar de valor porque você está vendido e o seu problema original, que é a sua put, começa a diminuir de valor. Mas o valor da sua dívida mudou? Então, assim, gente, se você está indo dormir preocupado e tudo mais, aqui já estancou sua dívida, tá? Enquanto ela estiver no strangle, né, num delta de R$ 5, R$ 5 para lá ou para cá, tá? Você está com a dívida estancada, você já consegue dormir tranquilo, você já consegue, daqui a pouco você vai ver que a gente vai liberar a margem, né? Por enquanto a margem aumentou um pouquinho, você vai conseguir liberar a margem para você voltar a operar. Ah, agora ela foi para 27, sua dívida não mudou. E aí ela foi até no 28,04, sua dívida não mudou e a sua put, que era o seu problema, virou pó, tá? Morreu aqui a sua put. Ah, Vinícius, tá bom, mas eu saí aqui da put e fiquei com agora um problema na call. Tá bom. Só que olha só, o seu problema agora, que antes era R$ 140.000, tá? Se ele ficar no strangle, ou a sua call vai virar pó, ou sua put vai virar pó. Se nenhuma das duas virar pó, significa que ele vai continuar no banquinho, você vai usar as rolagens para ir recomprando mais ainda essa dívida. A gente já vai chegar lá. Enquanto ele fica. Mas vamos pegar os cenários extremos aqui. Nesse caso aqui, a put virou pó, certo? Então, a sua dívida, que era de 140 mil, agora a sua dívida é os 70. É só a call. Só, né? Vocês podem falar, ah, mas só a call, agora eu estou vendido e call. É, mas assim, a sua dívida, ela diminuiu de 140 mil, ela dividiu para 70 mil. Diminuiu para 70 mil, você baixou 50%. Tá? Esse é o cenário se a ação voltar a subir e a put, que era o seu problema original, virou pó. Tá? Então você sai dela, né? E você fica aqui numa exposição muito menor, agora vendida em call. Tá? E aí depois, dentro do, dentro do treinamento, a gente sabe o que fazer com essa call ITM aqui. Cenário de queda, 22 e 42. Cenário oposto. Esse cara aqui vai virar pó, a call vai virar pó. Como você está muito menos exposto, porque você já usou o dinheiro que entrou em caixa em D mais um, quando você vendeu as calls, que você trocou a sua dívida de 19 mil para uma dívida estática com o mercado, sua exposição, que era de 140 e era aqui de 166, ela caiu para baixo de 22 e 42. Sua dívida agora é de 90 mil, ou seja, você baixou 65% aqui sua dívida, tá? Você baixou aqui 65% sua dívida. Ah, Vinícius, mas aí esse cara aqui virou e ainda eu tô na put. É, só que agora você está com muito menos quantidade. O que que você faz? Você remonta esse strangle. Você remonta esse strangle. Se aqui você comprou 1.700, você vai comprar mais 1.700. Sua quantidade agora vai para 1.500, tá? Sua dívida vai cair ainda mais, tá bom? Agora vamos para o cenário assim. Ah, tá bom, Vinícius. Então, quanto ela ficar no strangle, vamos para a ponta máxima aqui, 28 e alguma coisa. Minha dívida não mudou. Mas é o seguinte, esse cara vai virar pó e eu ainda vou estar nesse cara. Só que agora essa dívida aqui, ela vai continuar aumentando. Sim, ela vai continuar aumentando, né? Só que aqui, ó, vamos colocar aqui, ó. Então, o valor intrínseco vezes a quantidade, tá? Então, digamos assim que essa é a sua nova dívida aqui, se a ação continuar subindo. E você está vendido, você tirou um problema da put ITM, só que você entrou num outro problema que é a call ITM, digamos assim, só que você está numa quantidade menor. Beleza, se ela for para 29, olha lá, sua dívida aumentou para 21. Ela está aumentando menos. Se for para 30, vai para 25. Se a ação for para 32, vai para 28. E assim vai, tá? Ó. 32, foi para 40. Olha a sua dívida aqui de 58. Tá? Mas lembra que agora você está muito menos exposto em notional. Você está em 73 mil de notional, você estava em 140, a quantidade é bem menor. A dívida está aumentando muito menos. E eu estou falando se você não fizer nada. Se você não fizer nada, se você simplesmente remontar o strangle, tá? Você vai continuar recomprando essa dívida, tá bom? E a mesma coisa acontece para a ponta contrária. Então agora vamos aqui para o 22 e 42, vamos para o outro extremo, tá? Então aqui era o extremo, vou colocar aqui,
o extremo da call. Agora vamos para o extremo da put, tá? Vamos para o extremo da put. Vamos para o extremo da put. O que que vai ser? Vai ser o intrínseco vezes a quantidade, tá bom? Ou seja, se a ação agora for para 21, sua dívida vai aumentar um pouquinho aqui, tá? Esquece agora aqui a call, tá? Ela foi para 22. Desculpa, foi para 20. Foi para 15. Olha quanto que é a sua dívida, 42 mil. Agora, na sua exposição original, lembra? Se ela for para 15, olha quanto que é a sua dívida. 65 mil, tá? 65 mil. Aqui é 42 mil. Sua dívida já diminuiu. Isso se você não fizer nada, né? Diminuiu 52%. Eu estou falando que se ela continuar caindo, né? Você já diminuiu sua exposição não é mais 140 mil de note, é 92, e sua dívida de patrimônio no momento ela não vai ser mais 65 mil, ela vai ser 42 mil, tá? Isso libera margem, você já pode criar outras operações que você ainda pode continuar recomprando aqui essa posição, tá? Agora vamos pensar o seguinte, a ação ficou no 25. O que que vai acontecer? Vai dar rolagem. Vai dar rolagem, ela ficou em cima do banquinho. Vamos ver quanto que seria a rolagem disso daqui? Então vamos lá, vamos pegar um próximo mês aqui, ó, 18/7. Vamos ver a rolagem da call do 22/42. A gente vai ter no 22/44, 2,75. Vocês estão comigo? Tem que ficar comigo, né? Então vai ser aqui no 22,75, né? Vai ser quanto de rolagem? 2,75, né, que eu falei. Então 2,75 para call. Então o que que você vai fazer? Se fosse agora, tá? Esses valores aqui vão melhorar. Eu tô estressando aqui o cenário. Você vai ter que recomprar. Qual que foi o cenário que a gente colocou aqui? De quanto? De 25, né? Se ela estiver aqui no 25, 2,58. Tá bom. Então você vai ter que recomprar, né? Você vai ter que recomprar 2,58 e vender por 2,75. Quanto que você vai ganhar nessa? Você vai ganhar aqui, ó. Você vai ganhar 17 centavos. 17 centavos vezes a quantidade de 3.300, você vai ganhar R$ 500. Isso para call. Agora vamos para put. Vamos para put. O que que vai acontecer na put aqui? Vamos ver quanto que estaria a put do 2804. Vai ter que ser aqui, ó, 2819. Vamos pegar embaixo, né? 20, vamos ver, 27,94, 3,20. Vamos pegar aqui, ó. Então, você vai receber aqui na put, hein? 3,20. Então você vai fazer o quê? Vai recomprar 304 e vai vender a 3,20. Você vai receber 0,16 centavos. 0,16 centavos vezes 3 mil e tanto, você vai receber mais R$ 500. Quanto que entrou de caixa? R$ 1.000, tá? R$ 1.000. Então, olha só, você sai de uma situação desconfortável, tá? Desconfortável, com uma exposição grande, com uma dívida que não tem limite, praticamente, ela pode ser 140 mil, no caso ela é 140 mil, ela vai crescendo conforme o ativo vai caindo, tá? Você travou essa dívida, você entrou no Strangle ITM, tá? A gente já viu que essa dívida, enquanto estiver no Strangle, ela fica fixa. Se ela sair do Strangle, ela aumenta, mas ela aumenta muito menos do que se você tivesse exposto direcional na put ITM, porque agora você diminuiu as quantidades com o dinheiro da call que você vendeu. A gente fez os cenários extremos e a gente está falando aqui num cenário agora os cenários extremos ela saiu do 2804, que a put ITM virou pó, ou ela saiu do 2242, que a call ITM virou pó. Agora a gente está falando do cenário que ela ficou no banquinho, que você vai receber dinheiro para fazer a rolagem. E a gente está falando aqui que se ela ficasse no cenário de 25, pelo valor intrínseco e pelo valor de tela no momento, essa rolagem da call e da put daria dinheiro nas duas pontas de R$ 1.000. Então, olha só, de uma put ITM que você estava cansado, que você não quer mais a exposição, que você não está dormindo tranquilo, agora a put ITM, olha só, a put ITM virou uma renda, uma máquina de renda para você. Vocês conseguiram pegar isso daqui? Que agora a put ITM, ela saiu de problema para geradora de renda? Isso é ser estrategista no mercado, tá? O que que você faz com esses R$ 1.000? Cara, como sua dívida está controlada, tá? Ela está controlada, cara, você pode fazer o que você quiser com esses R$ 1.000. Você pode entrar numa outra estrutura
uma estrutura direcional para ela ter um potencial de te dar mais dinheiro ainda para você recomprar mais dessa exposição aqui. O que que você pode fazer? Você pode simplesmente pegar aqui, ó, os 1.000, certo? E dividir aqui pelo preço, por 3. Você vai conseguir recomprar mais 358 quantidades em um mês, né? Então, a quantidade que você tinha aqui, ó, de 3.289, ela vai passar a ser de 2. A sua exposição, que era inicialmente, né, de 140 mil e depois passou para 92, agora ela já vai ser de 82 mil. Você já baixou, recomprando 350 quantidades, você baixou mais 10 mil reais da sua margem, da sua dívida, tá? Deu para pegar até aqui? Para quem, de novo, para quem precisar, quem tiver numa situação dessa, pode me chamar para tirar dúvida, né? Tem boa parte dessa explicação dentro do nosso treinamento. O objetivo aqui foi para você, no caso do Strangle ITM, para você estancar, né? Estancar uma posição que você não quer mais essa exposição aqui, tá? E você transfere essa exposição para dentro do Strangle ITM, onde você vende a sua dívida para o mercado, tá bom? E a gente viu todos os cenários possíveis aqui. Então, eu vou encerrar esse vídeo por aqui. Se ficou alguma dúvida, pode entrar em contato, que aí eu ajudo casos específicos. Lembrando que esse tipo de situação você pode usar com qualquer ativo, tá bom? Então, manejo de put ITM, especificamente aqui do Banco do Brasil, fica por aqui.